da vida. As formas de sexo no mundo espiritual são variáveis, de acordo com a evolução do espírito. Poderemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas entendem que o amor é sexo e vice-versa? Em sequência evolutiva, no entanto, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico, caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é a troca de valores na ordem natural da vida, e esses valores, essas trocas, nas esferas elevadas, são de ordem divina, pelos sentimentos. No astral inferior, as almas ali se encontram ainda materializadas e os processos sexuais são compatíveis com os da Terra, por vezes passando à luxúria, com práticas que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da Terra. Há pureza de sentimentos somente para os espíritos puros, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. Para constatar o que falamos, pode-se observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores, usando e abusando do sexo como se estivessem no próprio corpo. O homem deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, porque ele é o instrumento das reencarnações, onde os espíritos se depuram, educam e aprendem, e, para bem dizer, abençoam os pais que os receberam com amor. Procuremos elevar cada vez mais os nossos sentimentos, deixando as cascas do passado inferior, e compreendendo a necessidade do amor na sua qualidade divina, porque a verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. Não desdenhemos o sexo, mas compreendamos a sua missão entre os homens, não somente como indústria de roupas para os espíritos, mas como tarefa bem mais sublime de escolas, onde as almas se educam e se instruem. Os espíritos têm sexos, porém, devemos analisar as faixas de uso, para que não piquemos em comparações gritantes, e não transmitamos coisas erradas aos que estão despertando para os conhecimentos espirituais. Não nos esqueçamos do Cristo e daquilo que ele ensinou, dizendo aos seus discípulos, que se amassem como ele os amava. Em tudo que fizermos, esforcemo-nos para aprimorar, no sentido espiritual do ato, pois o Senhor tudo vê e pode ajudar a quem tem boa vontade de servir. A doutrina dos Espíritos mostra as leis de Deus em todos os ângulos, de modo a facilitar os entendimentos, e nesse entender com Jesus, a libertação ficará mais fácil, surgindo em todos os corações no bem, uma alegria divina, embora na Terra, porque o planeta de certa forma, é algo do céu. Onde estivermos devemos começar a melhorar e entender o porquê da nossa passagem neste mundo de provas. Se o homem usa sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive. Por todo desregramento, por tudo que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 201, troca de corpos. Os espíritos trocam de posições quantas vezes lhes forem necessárias, no que tange ao corpo físico, de homem ou de mulher. Um espírito que animou muitas vezes um corpo de homem pode, perfeitamente, animar, em outras oportunidades, corpos de mulher. Espírito, na profundidade do termo, não tem sexo. O sexo se apresenta no perispírito diferenciando e, ao mesmo tempo, ajustando a matriz da carne como homem ou mulher. No entanto, mesmo no perispírito ele pode desaparecer pela sublimação do espírito. O pensamento é tudo no mundo espiritual. Ele pode criar e desfazer instantaneamente o que quiser no seu corpo perispiritual. No mundo espiritual não há reprodução de corpos pelos processos da Terra, pois os corpos são criados pelo pensamento, de acordo com a elevação da alma. A alma não reproduz a alma, somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor. Os corpos materiais de todos os reinos geram outros corpos. Mesmo assim, o material para esse espetáculo maravilhoso só Deus o pode criar. Somente Ele dá vida a tudo o que existe, é o que podemos dizer.
O espírito é como uma chama, e a sua forma, para que se possa ter uma ideia, mesmo pálida, é como a água que toma a forma da vasilha onde é depositada. Ele é uma luz, cuja qualidade ainda não se pode saber, por escapar às mais elevadas deduções do saber humano. Sexo, como se pensa ainda, é para corpos inferiores, servindo ao espírito nas mesmas condições. O espírito, na medida da sua elevação espiritual, vai abandonando todos os instintos inferiores e, quando não os abandona, compreende o modo pelo qual deve usá-los. Uma faca tem uma missão muito importante nas mãos hábeis de um açougueiro. No entanto, quando portada por uma criatura ignorante, pode provocar desastres inúmeros. Assim o avião, a bomba, o carro, etc. O homem sem educação espiritual distorce suas próprias possibilidades de elevar-se, às vezes, com o seu próprio corpo. Um espírito pode perfeitamente renascer em corpos de homem, depois retornar, quantas vezes forem necessárias, em corpos de mulher, se precisar das experiências que advêm dessas trocas. Isso ocorre também com os animais, com as árvores, enfim, em todos os reinos da natureza se processam essas permutas na multiplicidade da vida. Precisamos estudar mais, e a quem deseja se instruir, sempre apresentam em seu caminho os meios. No mundo espiritual, continuamos a estudar todos os assuntos, porém, a diferença é que as anotações espirituais são sinceras, e nunca nascem de interesses mesquinhos. Não vivemos à procura de ouro nem de prata para nos sustentar, nem vestir. O único dinheiro em nosso plano é o ouro do amor. Esse é o alimento da alma em todas as faixas das nossas necessidades. Por isso que Jesus nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou a viver na terra, dando início à vida espiritual. De outra feita afirmou: Eu sou o pão que desceu do céu. E frente à samaritana afirmou: Se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Se queremos ser livres, libertemo-nos pelo amor. Aí encontraremos a felicidade, pelas pegadas do Mestre dos Mestres. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 202, Escolha do sexo. Muitos sentem dificuldades em aceitar a expressão espírito errante, pois ela deixa a ideia de que o espírito não tem pouso certo, estando a perambular pelo espaço, sem obrigações que lhe correspondem à personalidade. Contudo, a doutrina dos espíritos nos mostra, através dos tempos, as condições dos espíritos, suas moradas e o que fazem no mundo espiritual, construindo a sociedade de espíritos após o túmulo. Convém a todos os espíritas estudarem e meditarem na vida futura, para que novos conhecimentos venham a cair em suas mãos. Não podemos generalizar o assunto. Tem almas que ficam onde determinar sua conduta, porém, os sérios se encontram sempre em colônias, trabalhando para seu adiantamento, em favor dos homens e dos espíritos desencarnados sem condições de compreenderem o objetivo primordial da vida, que poderiam ser aqueles classificados como errantes. Assim como os homens civilizados vivem em sociedades, obedecendo a leis que eles acham mais convenientes, que assegurem a paz e protejam a comunidade, assim são os espíritos desencarnados. As organizações humanas são cópias imperfeitas trazidas do mundo espiritual. Todos os reinos, para terem vida melhor, se organizam e obedecem às leis daquela faixa. O espírito, no mundo espiritual, nem sempre escolhe as modalidades da sua reencarnação. Ele precisa passar pelos processos que lhe trazem a paz espiritual. Seja como homem ou como mulher, assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. O fator tempo é o mestre de todos os dias, e por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Em toda época de fechamento de ciclo, como a que se aproxima da Terra, aparecem grandes tribulações. É a concessão de Deus aos espíritos, de várias qualidades morais, que descem à Terra, e muitos deles se melhoram no ambiente de esperança.
Também no mundo espiritual a movimentação é muito grande nesse sentido. Os benfeitores já sabem o que vai acontecer e estão preparando o lugar para a avalanche de espíritos que irão desencarnar de uma vez, dentro de provações coletivas, preparando espíritos para trabalharem no socorro espiritual. O trabalho é gigantesco, mas a casa é grande e Deus é sempre Pai amoroso. Nas proximidades do planeta, já se encontram milhares de prontos-socorros espirituais preparados. É nesse sentido que o amor cresce, e a fraternidade toma caráter amplo, na sua amplitude de ser a caridade em ação permanente. Toda catástrofe traz melhoras em si, pelo susto e, por vezes, o medo. Os homens procuram melhores caminhos e, no arrependimento e na busca, encontram Jesus com os braços abertos, dizendo: "Vinde a mim, que eu vos aliviarei." Além de aliviar, ele, o mestre dos mestres, instrui e nos dá condições para conquistar a felicidade. Esse é o objetivo da vida. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 203, Indivisibilidade. Os pais não transmitem aos filhos parte das suas almas, pois a alma é indivisível. Somente fornecem meios para que os corpos se organizem. Tudo é feito por Deus, que criou as leis para tais operações. O corpo humano, na verdade, é a maravilha das maravilhas, em se tratando das coisas da terra. Tudo é obra de Deus. Os agentes da verdade, como co-criadores, sob as bênçãos do Senhor, criaram um corpo físico, de sorte a se obedecer o progresso pela sua própria função. O espírito não se divide, como pregam muitos espiritualistas. Ele somente anima, quando reencarnado um corpo, e não vários corpos materiais. As variedades de corpos, como já falamos, são sutis, integrando vários estágios da personalidade, para que o espírito possa se manifestar. São como que agentes ao comando da alma, para que ela possa se manifestar-se com mais desembaraço em todos os rumos que pretender. O sexo é, pois, o instrumento para que a vida material tenha seu princípio, e é no momento da concepção, no encontro do espermatozoide com o óvulo, que a alma se ajusta, dando os primeiros laços para uma missão ou provação, às vezes as duas juntas. A carne é uma escola onde se aprende muito, no teste de cada dia. O que é do corpo nasce no corpo, e o que é do espírito nasce do espírito. Aqui não devemos tentar falar da gênese da alma, por nos faltar entendimento. Também não é tempo, pois ainda nos falta conhecer o corpo humano. Depois do conhecimento deste, é de bom senso que conheçamos os outros corpos espirituais, para então começarmos a estudar os princípios do espírito imortal. O corpo humano, por vezes, tem muitas heranças dos seus ancestrais, no entanto o espírito não herda do espírito. Ele é a luz saída das mãos de Deus. Espíritos não geram espíritos, somente Deus é o Pai de todos e de tudo. Um pai ignorante pode ter filhos sábios, e vice-versa. Assim como pode um pai inteligente ter filhos inteligentes, depende da alma que reencarna por seu intermédio. Para que compreendamos essa ciência, necessário se faz que estudemos, meditemos e conversemos com aqueles que já estudaram e compreendem certas leis universais da vida. Quem não se esforça, não aprende. Espírito não gera espírito, repetimos. O mundo precisa da ciência espiritual e, mais tarde, quando as pessoas estiverem preparadas, as próprias universidades vão ensinar a ciência do espírito, usando professores abalizados, com o interesse somente de prestar serviço aos que desejam aprender as leis imortais, que vibram em todo o universo. A doutrina espírita é a precursora destas verdades, e será reconhecida como tal no futuro, quando os mestres tiverem a necessidade de buscar nas suas páginas as primeiras lições da vida espiritual. Vamos esperar, orando e trabalhando. Do mundo espiritual para a Terra já partiram muitos desses mestres, para operarem no sentido de que a verdade seja colocada em cima da mesa universitária. Capítulo 51,
Livro dos Espíritos, questão 204, ligações anteriores. Pertencemos à criação de Deus e estamos, por assim dizer, ligados uns aos outros por leis universais. Somos todos irmãos e não podemos viver sozinhos. Quando reencarnamos em uma família, por necessidade de aprendizado, criamos vínculos de amizade ou, às vezes, de ódio. Contudo, isso é processo que se desenvolve entre as criaturas. Se amamos, esse é o nosso dever, a nossa finalidade. Se odiamos, tornamos a voltar, para que o amor se faça presente nos corações. Querer dizer ou compreender que somente nascemos em uma só família, em muitas reencarnações, é esquecer a universalidade, é esquecer que o amor é força poderosa da vida em todos os despertamentos da criação. Podemos nos reencarnar em centenas e milhares de famílias. Basta a necessidade pedir, desempenhando papéis e aprendendo lições. Essa é a vida que corre cada vez mais para frente, iluminando a alma e dando a ela o roteiro de que precisa para chegar às esferas superiores. Se nos apegarmos muito a um grupo familiar, certamente que teremos de nos apegar a outros que nos receberão por caridade, e é assim que vamos nos aperfeiçoando cada vez mais na extensa escala da subida para a libertação, até que possamos sentir a família na humanidade, e a humanidade se sentir fazendo parte de um todo universal. Esse é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo e todos saímos de uma só fonte, o soberano Senhor do Universo. Queiramos ou não, estamos ligados a tudo que nos rodeia, queiramos ou não, estamos participando de todos os acontecimentos da humanidade. Cabe a nós, já despertos para a luz, participar ajudando no progresso espiritual. Eis o momento de semear a semente do bem, do amor e da caridade, pois somente colhemos o que plantamos. Não podem existir estrangeiros para nós, se moramos na mesma casa e participamos da mesma família espiritual. Mediante o amor puro, caem todas as barreiras, desaparecem as línguas diversas, que impedem por vezes, as raças de se comunicarem com mais facilidade. As raças deixam de existir e a cor não é empecilho, para que a unidade se apresente na equação do amor. As dificuldades, que são inúmeras para os espíritos que dormem, são criações deles mesmos. São nascidas do orgulho, do separativismo e do egoísmo. Quando descobrirem que viver amando como Jesus ensinou é melhor, a razão irá lhes mostrar o caminho a seguir porque, por instinto e intuição, todos nós procuramos a felicidade. As divisões de povos e de países, de raças e famílias, que já não existem de forma tão acentuada, vão desaparecendo com o progresso, como é o caso da escravidão do ser humano e sua venda como animal, o desprezo de raças, os duelos para manter a honra, o holocausto de adultos e crianças para acalmar os deuses, e mais inúmeros fatos, fáceis de serem verificados. Estamos nos unindo, por lei de Deus, em uma grande família universal, onde ninguém se perde, e todos têm o mesmo valor diante de Deus e de Cristo. Fim.